Você já parou para observar sua vida de perto? Cada fragilidade que você carrega, cada insegurança que sente, não nasceu com você. Elas foram cuidadosamente plantadas. Fizeram você se desculpar por coisas que não eram sua culpa. Disseram para você perdoar quem esmagou sua confiança. Elogiaram sua paciência enquanto se alimentavam do seu silêncio. Entenda uma coisa. Isso nunca foi bondade, foi controle. Maquiavel, um homem de sabedoria antiga, já sabia disso há séculos. As massas são mantidas dóceis por uma única razão, para serem governadas. Sua fraqueza não é natural. Ela foi instalada como um vírus em um sistema para torná-lo facilmente gerenciável. Mas aqui está o que eles realmente temem. O instante em que você desperta. O momento em que você para de se desculpar. O momento em que você começa a dizer não sem dar explicações, a se afastar sem culpa e a agir sem pedir permissão. Isso não é sobre se tornar cruel. É sobre se tornar irrefutável. Este vídeo é sua barreira protetora. Ele vai queimar a programação emocional, a culpa, a dúvida e o medo que o mantém estagnado. A fraqueza não é um defeito. É uma sentença de morte no jogo do poder. Na selva do comportamento humano, a fraqueza não é respeitada. Ela é caçada. O mundo não o trata de acordo com suas intenções. Ele o trata de acordo com a imagem que você projeta. Pareça frágil e você atrairá opressores. Pareça excessivamente perdoador e você convidará a traição. Pareça gentil, mas sem poder. E as pessoas se aproveitarão de você com um sorriso no rosto. Maquiavel alertou governantes e homens comuns. Não se preocupe em ser amado. Seja temido ou seja esquecido. Porque a fraqueza não é nobre. É um sinal para os poderosos de que você pode ser quebrado. Vivemos em uma sociedade que tenta esconder essa verdade brutal. Eles o alimentam com mentiras. Os bons vencem no final. A paciência sempre compensa. As pessoas verão seu valor se você esperar o tempo suficiente. Essa é a linguagem dos escravos. A verdade é que ninguém respeita quem tolera o desrespeito. Ninguém teme quem perdoa tudo. E ninguém segue quem hesita. O custo da fraqueza é sutil no início. Você perde o respeito. Você é ignorado. Você se torna invisível. Então, o custo aumenta. Traição, fracasso, perda de controle. A fraqueza não é apenas uma suavidade emocional. É indecisão. É explicar demais. É sempre pedir em vez de tomar. É temer as consequências mais do que desejar o poder. E o pior, a fraqueza se torna um hábito. Você se convence de que é moralidade, quando na verdade é medo disfarçado de virtude. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. Você deve identificar a fraqueza em você, sem desculpas, sem vergonha, sem piedade. Só então você poderá destruí-la. Pessoas não permanecem fracas porque gostam disso. Elas permanecem fracas porque é familiar. Porque o conforto é mais sedutor do que o crescimento. E o conforto sempre mente. Desde o momento em que você nasce, está cercado por um veneno suave. Seja uma boa pessoa. Espere a sua vez. Tudo vai dar certo no final. Isso são canções de ninar para os impotentes. O sistema é projetado para mantê-lo obediente, porque pessoas obedientes são previsíveis. Elas pagam impostos, seguem ordens e morrem em silêncio, nunca percebendo que suas vidas foram controladas desde o início. Maquiavel entendeu algo que a sociedade não dirá em voz alta. O poder não é dado, ele é tomado. E o primeiro passo para tomá-lo é rejeitar as ilusões que o mantêm fraco. Vamos desvendar as mentiras mais perigosas. A primeira é a mentira da superioridade moral. Eles dizem que é melhor ser gentil, melhor perdoar, melhor sofrer em silêncio. Mas olhe ao redor. Quem vence? Não o mais moral, mas o mais estratégico. Você não sobe sendo bom. Você sobe sendo útil ao poder ou tornando-se o próprio poder. A segunda é a mentira do tempo. Seja paciente. Sua hora chegará. Não. O tempo não é seu aliado. É seu assassino. Cada segundo que você hesita, alguém mais frio, mais ousado e mais faminto está tomando o que poderia ter sido seu. O mundo não espera. Ele devora. A terceira é a mentira da igualdade. Eles dizem que somos todos iguais. Mas a igualdade é um mito vendido às massas para mantê-las passivas. Algumas pessoas dominam, outras são dominadas. Sua escolha é simples: liderar ou ser liderado. A quarta é a mentira da estabilidade. Pessoas permanecem fracas porque anseiam por estabilidade, um emprego fixo, um lar seguro, resultados previsíveis.
Mas a estabilidade gera moleza. Ela mata a ambição, destrói a tomada de riscos e transforma leões em gatos domésticos. O poder vive no caos. Apenas aqueles que podem navegar na incerteza, tomar decisões difíceis e se adaptar rapidamente sobreviverão. E a quinta é a mentira da culpa. A culpa é a coleira que a sociedade coloca em seu pescoço. Eles querem que você se sinta mal por querer mais, por cortar pessoas de sua vida, por dizer não. Mas a culpa é apenas fraqueza disfarçada. Você não deve nada ao mundo. Sua única obrigação é se tornar formidável. A fraqueza sobrevive porque as mentiras são reconfortantes. Para escapar da fraqueza, você deve ser violento com a verdade. Rasgue as máscaras, rejeite as narrativas e aceite uma realidade mais sombria. Ninguém virá salvá-lo. Você deve se tornar a pessoa que as pessoas temem, respeitam e seguem, ou permanecerá invisível para sempre. Você foi programado para ser brando? Agora é hora de desinstalar as mentiras uma por uma e construir uma mente feita para a guerra. A fraqueza prospera na emoção. A força nasce na estratégia. A cura para sua fraqueza não é motivação, é cálculo. Maquiavel nunca disse aos príncipes para serem emocionais. Ele os instruiu a serem temidos, a controlar a percepção, a usar as pessoas como ferramentas e a descartá-las quando sua utilidade terminasse. Ele não romantizava a lealdade. Ele não acreditava no perdão. Ele acreditava em vencer. E para vencer, você deve substituir a emoção pela lógica fria. Vamos quebrar a doença. Primeiro, pare de reagir. Comece a calcular. Pessoas emocionais são previsíveis. E o que é previsível é controlável. Você fica com raiva, eles podem provocá-lo. Você se ofende? Eles podem silenciá-lo. Você anseia por amor? Eles podem manipulá-lo. Mas quando você se move estrategicamente, quando suas decisões são calculadas, não impulsivas, você se torna iludível, inquebrável. Cada movimento que você faz deve servir a um propósito: ganhar vantagem, preservar a reputação, aumentar a influência, destruir silenciosamente. Você não está neste mundo para expressar seus sentimentos. Você está aqui para construir poder. Segundo, desvincule-se dos resultados. Pessoas emocionais se obcecavam por resultados. Pessoas estratégicas se concentram no posicionamento. Se um plano falha, elas não choram. Elas se adaptam. Se alguém vai embora, elas não imploram. Elas substituem. A mente estratégica é cirúrgica. Ela remove o que não serve mais e nunca hesita em cortar mais fundo. Você deve aprender a se afastar de pessoas, planos e lugares com uma expressão inalterável, sem segundas chances, sem debates emocionais, sem súplicas. Terceiro, use a emoção como arma, nunca como guia. Suas emoções não são o inimigo, mas elas não são o capitão do seu navio. Elas são a isca. A estratégia maquiavélica ensina isso. Pareça gentil, mas seja implacável. Pareça aberto, mas permaneça ilegível. Deixe os outros pensarem que você se importa. Enquanto calcula seu próximo movimento por trás de um semblante de pedra, use seu sorriso para baixar a guarda deles. Use o silêncio para criar tensão. Use a gentileza para extrair confiança. Então use essa confiança para vencer. A emoção deve ser uma máscara, não sua bússola. Quarto, construa um núcleo interno frio. Os homens mais fortes têm fogo em sua ambição, mas gelo em seu coração. Isso não significa crueldade. Significa clareza. A capacidade de dizer: esta pessoa não serve mais à minha missão. Ela se foi. Esta situação não está funcionando. Eu a corto. Esta traição aconteceu. Eu sigo em frente, não para trás. A maioria das pessoas se afoga porque não consegue desapegar. Elas se agarram à lealdade, à culpa e a versões passadas de si mesmas. Mas a mente fria entende que o apego é fraqueza, a emoção é cara. E no jogo do poder, seus sentimentos o trairão mais rápido do que seus inimigos. Você não cura a fraqueza sentindo-se mais forte. Você a cura pensando com mais frieza. A partir deste momento, cada decisão sua deve ser filtrada por uma pergunta: isso me torna mais poderoso ou mais vulnerável? Se o enfraquece, queime-o. Se o amolece, silencie-o. A cura não é bondade, é clareza, é controle, é estratégia sobre emoção, sempre. O cerne da fraqueza não é o medo, nem a dúvida, nem a culpa. É o apego. O apego é o fio silencioso que o afasta do poder. Você se apega a pessoas, à identidade, ao conforto, à aprovação. E cada vez que o faz, entrega a outra pessoa o poder de controlá-lo.
Maquiavel entendeu que o homem que não precisa de nada não pode ser dominado. O mundo usa seus apegos contra você. As pessoas que você tem medo de perder são as mesmas que testarão seus limites porque sabem que você tolerará. Você se torna fácil de manipular quando não consegue se afastar. No momento em que alguém sente que sua autoestima depende da validação delas, elas o possuem. O poder exige distância. Você deve estar disposto a queimar pontes, apagar nomes e caminhar sozinho quando necessário, sem tremer. Ainda mais perigoso do que seu apego às pessoas é seu apego à sua própria imagem. Você quer ser querido, elogiado, compreendido? Você quer ser o mocinho. Mas essa necessidade é fraqueza disfarçada. Você molda seu comportamento para se encaixar em lugares que deveria estar controlando. Você se diminui para que ninguém se sinta ameaçado. Isso não é virtude, é rendição. Desapegue-se da ilusão de ser aceito. Deixe que o incompreendam. Deixe que fofoquem, questionem, julguem. O que importa não é o conforto deles, é sua ascensão. A maioria das pessoas se apega ao seu eu do passado, aos seus nomes antigos, à sua história. Elas permanecem leais a uma versão de si mesmas que foi construída para sobreviver, não para dominar. A reinvenção é uma ameaça para os fracos, mas uma arma para os fortes. Deixe essa versão apodrecer. Você também deve se desapegar do conforto, o inimigo de toda ambição. O conforto alimenta a estagnação. Ele ensina que sobreviver é suficiente. Ele sussurra mentiras como: vá com calma, você mereceu o descanso. Mas o conforto mata a urgência. Ele drena o fogo que torna os homens implacáveis. Você deve aprender a operar no desconforto, a pensar com clareza sob pressão e a tomar decisões frias enquanto os outros entram em pânico. E, finalmente, o apego mais mortal de todos, sua obsessão por resultados. Você quer controle sobre tudo. Você quer garantias. Você quer que as pessoas respondam da maneira que você espera para que seus planos funcionem perfeitamente. Mas o poder real é encontrado quando você não tem mais medo de perder. Quando você desiste de querer que as coisas aconteçam do seu jeito, você ganha controle total sobre si mesmo. E isso é o que mais importa. Porque o homem que dominou o desapego não pode ser ameaçado, não pode ser manipulado e não pode ser destruído. Ele se move com clareza, ele fala com precisão, ele caminha sozinho se necessário, não porque odeia pessoas, mas porque confia em si mesmo. O homem verdadeiramente perigoso não precisa de ninguém, não persegue nada e não teme perdas. Ele entende a verdade. Quando você corta os laços do apego, você retoma o trono de sua própria mente. E uma vez que você controla sua mente, ninguém mais pode. Agora que você eliminou a suavidade, se desapegou de tudo que um dia o enfraqueceu e silenciou o barulho dentro de sua mente, algo novo começa a surgir. Não apenas confiança, mas algo mais frio, algo intocável. Isso não é sobre se tornar melhor, é sobre se tornar perigoso. Não para os outros, mas para tudo que um dia o controlou. Você não opera mais pela emoção. Você não se importa mais com a aprovação. Você não hesita mais quando é hora de agir. A sua antiga versão pensaria demais, buscaria validação, duvidaria de cada movimento. Essa versão está morta. O que resta é alguém afiado, preciso, cirúrgico. Você substituiu a culpa pela clareza. Você substituiu o medo pela calma. Você substituiu o apego pelo silêncio. E nesse silêncio, as pessoas começam a sentir sua mudança mesmo antes de compreendê-la. Elas sentem a ausência de sua necessidade, a ausência de suas reações emocionais. Elas percebem que você não estremece mais. Você não persegue. E você não desempenha o papel da pessoa legal e segura de quem elas um dia dependiam. Você se tornou uma anomalia em um mundo de homens fracos, uma tempestade calma, uma presença que carrega peso sem palavras. Isso não é arrogância, é autoridade. E você a conquistou fazendo o que a maioria nunca fará, matando a dependência emocional que mantém as pessoas comuns. A ascensão não é barulhenta, é interna. E porque é interna, não pode ser tirada de você, nem por fracasso, nem por traição, nem mesmo por isolamento. Você não se preocupa com quem fica ou quem vai embora. Você se preocupa com quem respeita seu silêncio, quem teme sua distância e quem estuda seus movimentos em vez de tentar igualar suas palavras. Porque agora você não fala para explicar, você fala para direcionar. Você não se envolve em conflitos para provar um ponto. Você os encerra antes que comecem. Há uma eficiência fria em sua presença. Você entra em ambientes de forma diferente. Você não precisa dos holofotes, porque sua quietude faz mais barulho do que a performance deles. Você não está mais emocionalmente disponível para aqueles que desperdiçam seu tempo.
Você não se sente obrigado a consertar pessoas, a se explicar ou a carregar outros nas costas. Você se treinou para caminhar sozinho e isso o tornou imparável porque o homem que não precisa de ninguém não pode ser manipulado. Você ascendeu porque aprendeu uma das verdades mais brutais de Maquiavel. O homem mais poderoso é aquele que removeu sua fraqueza sem pedir desculpas. E esse homem não implora, não explica e não justifica sua distância. Ele simplesmente se move silenciosamente, estrategicamente e com finalidade. As pessoas o chamarão de frio. Deixe-as. O homem perigoso não se preocupa com as opiniões delas. Ele se preocupa com os resultados. E o resultado que ele escolhe é o controle. Controle total de si mesmo, de suas emoções e, eventualmente, de seu ambiente. Esse poder não foi dado a você. Ele foi esculpido. Ele foi conquistado através de cada limite que você impôs, cada apego que você cortou, cada vez que você escolheu o silêncio em vez da reação. Você não é mais aquele que se machuca. Você é aquele que é lembrado. O homem perigoso não é aquele que grita, nem aquele que ameaça. É aquele que não precisa. O homem cuja presença calma carrega mais tensão do que 10 vozes raivosas. Você agora opera acima da emoção. Você observa sem responder. Você entende a traição antes que ela aconteça. Você substitui a lealdade pela utilidade. E quando alguém cruza a linha, você não discute. Você apaga. Você se tornou perigoso. Não porque quer machucar pessoas, mas porque não precisa delas. E isso por si só aterroriza os fracos. Eles não sabem como sobreviver sem aprovação. Você construiu sua mente para prosperar sem ela. Você não persegue mais a paz. Você é a paz. E é por isso que as pessoas ou se aproximam de você ou se afastam. Você não se adapta mais ao conforto delas. Você as força a se adaptar ao seu silêncio. Você ascendeu não para inspirar outros, não para provar nada, mas porque você se recusou a permanecer fraco. E agora eles podem sentir isso. Mesmo em uma sala cheia de barulho, seu silêncio é mais alto. Mesmo quando você se foi, sua ausência tem peso. Isso é o que significa ser perigoso. Não estar mais disponível para o mundo que um dia o esgotou e se tornar a consequência que os homens fracos tentam evitar. Você não anuncia sua ascensão. Você a vive. E agora você nunca volta atrás. Você nunca nasceu fraco. Você foi feito fraco, moldado por expectativas, suavizado pela culpa e controlado por emoções que nunca foram verdadeiramente suas. Eles o ensinaram a ser agradável, educado e perdoador. Eles o treinaram para responder, explicar e hesitar. E cada vez que você fazia isso, um pedaço de sua força era arrancado. Mas agora essa versão de você se foi. Você a queimou. Você se desapegou do barulho, removeu a necessidade de ser querido e recuperou sua força. A suavidade que o tornava fácil de manipular foi substituída pelo silêncio. A hesitação que um dia o atrasou foi substituída pela velocidade. E a dependência emocional que o acorrentava a outros agora é pó sob suas botas. Você se tornou algo mais, alguém mais. Não frio por crueldade, mas frio por clareza. Você não se move para agradar mais. Você se move para dominar. Você não fala para ser ouvido. Você fala para ser obedecido. Você se desfez de cada fraqueza que eles elogiavam. Você construiu uma mente que não se quebra sob pressão. Você se tornou uma presença que não implora, não persegue e não explica. Você não reage, você desaparece. E quando você retorna, tudo é diferente porque você o tornou diferente. Você se tornou o perigo que as pessoas sentem, mas não conseguem ler. A calma antes de algo irreversível. Aquele que deixa as pessoas em dúvida e se arrependendo. Agora o poder parece natural. Não forçado, não fingido, mas conquistado. Não porque você gritou mais alto, mas porque não precisou. Não porque você lutou mais, mas porque nunca lhes deu a luta que esperavam. Você removeu o acesso deles. Você se tornou inatingível e isso o tornou inesquecível. Isso não é sobre ser temido por medo. É sobre se tornar tão completo dentro de si que ninguém pode abalá-lo, usá-lo ou dobrá-lo. Você não está mais disponível para o mundo que um dia se alimentou de sua hesitação. Você é sua própria arma agora. Calmo, frio, calculado. Para você que chegou até este momento, saiba. Você não é um mero espectador. Você é um sobrevivente. Atravessou as profundezas da verdade, desnudando as ilusões que outrora o aprisionaram. A jornada mais desafiadora, a que acontece dentro de você, já começou. Talvez silenciosa, imperceptível para o mundo exterior, mas poderosa em sua essência. Neste canal, não alimentamos contos de fadas para adormecer a mente. Aqui,
Não há espaço para mentiras convenientes ou para a cegueira voluntária. Se este chamado ressoa em sua alma, se você sente o pulsar de uma nova era em seu ser, então a sua ação é mais do que um clique. É um pacto. Comente abaixo a frase: eu sou a consequência. Ao fazê-lo, você não apenas interage com um algoritmo, você grava sua intenção. É um ato de resistência contra a mediocridade. Um despertar para a consciência de que o poder reside em sua capacidade de moldar sua própria realidade. E se a verdade que você encontrou aqui o libertou, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se neste canal não por sugestão, mas por convicção. Faça disso um ato simbólico de sua própria ressurreição. Os vídeos que aguardam você neste canal não são meros conteúdos. São chaves para os labirintos da sua própria mente. Cada um deles é um espelho, refletindo a força que você sempre possuiu, mas que foi obscurecida pelas programações externas. Deixe que cada vídeo seja um farol, guiando-o pelas águas turbulentas da existência, revelando a arte de ser inabalável. E lembre-se, sua força não está em gritar, mas na quietude de quem não precisa provar nada. Você é a manifestação do seu próprio poder.